Eu estou aqui com a doutora Daiana Cláudia Tavares Barros de Castro. Ela é juíza da cidade de Boa Viagem e também é juíza da 63ª Zona Eleitoral de Boa Viagem. A doutora Daiana, ela está fazendo história, porque ela tomou uma decisão inédita, que está sendo bastante elogiada, porque ela concedeu a um eleitor com transtorno do espectro autista a certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado. Isso significa que ele não sofrerá sanções pela ausência nas urnas e preserva os seus direitos políticos, dignidade e inclusão. Vou aproveitar aqui, inicialmente, já parabenizar a doutora pela sensibilidade. Doutora Daiana, seja muito bem-vinda aqui ao Ponto de Vista. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante, tão pouco falado, e até mesmo para tirar algumas dúvidas, né, sobre o que é a certidão de quitação eleitoral por tempo indeterminado, sobre o que é deficiência, né, que deixar bem claro que não é incapacidade. Sim. E também que isso já mudou desde o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, que alterou o Código Civil. E a nomenclatura é pessoa com deficiência, né? Não é mais portadora de deficiência, é pessoa com deficiência. Ela é uma pessoa que tem direitos e que é capaz. Com certeza, né? Porque mudou a visão, a compreensão de que a pessoa com deficiência era uma pessoa incapaz. E o Código Civil trouxe, né, com a alteração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que agora as questões de incapacidade só nas situações de incapacidade absoluta, né? Então, a pessoa com deficiência, ela pode ter ali uma capacidade relativa, mas que não impede ela de exercer seus direitos políticos, né? Inclusive o direito ao voto. Isso. Doutora Daiana, o que a motivou a tomar essa decisão e o que é realmente essa certidão de quitação? A senhora pode explicar aqui por que a senhora tomou essa decisão importante, que com certeza vai virar jurisprudência, né? Em outro segmento, em outros juízes da justiça brasileira. Qual foi a razão dessa decisão? A senhora pode explicar? O que motivou? Certo. Então, eu não tinha ainda recebido nenhum processo sobre isso. Esse eleitor, especificamente, já é uma pessoa maior de idade, mas que tem essa deficiência, né? Porque o autismo é considerado uma pessoa com deficiência pela legislação. Certo. E quando ele se alistou, ele exerceu o direito dele político, mas ele não conseguia votar, ir para o ambiente da eleição por conta dos transtornos que ele sentia, da dificuldade em estar naquele ambiente com muitas outras pessoas. Então, são situações específicas. A certidão de quitação eleitoral não é devida de forma indeterminada, assim, para qualquer pessoa. E não é geral, não é genérica. É um assim. caso. Isso, é pelo caso concreto. A gente tem que avaliar com cuidado para que não haja aquela falsa impressão de que está estimulando o direito a não votar, né? Sim. Não votar, não é isso que a certidão traz, né? Então, está previsto na resolução do TSE, que é de 2021, e tem bem claro, é quando se torna muito oneroso ou impossibilite aquela pessoa a exercer o seu direito de voto naquele momento. Então, por exemplo, se no dia da eleição a pessoa se sente bem para votar, eventualmente, ela vai acompanhada ali pelo seu representante legal, nesse caso. Ela pode ir votar. Agora, se ela não for, ela não vai sofrer nenhuma sanção. Exato. Esse cidadão, no caso, ele não conseguia ir votar e o título... É lá de Boa Viagem. De Boa Viagem. E o título dele foi, inclusive, cancelado, porque por 2 eleições ele não compareceu e não pagou as multas. Então, assim, ele estava sendo prejudicado e perdeu seus direitos ali, porque o título dele foi cancelado. Isso. Então, a mãe dele procurou o cartório eleitoral e pediu para que ele ficasse isento, né? Se ele tivesse a certidão de quitação eleitoral. E é tão pouco falado a questão da... A mãe dele, através de um advogado, fez a solicitação? Ela fez a solicitação de forma administrativa inicialmente, aí depois foi para virar um processo judicial, né? Para a gente poder analisar. O Ministério Público... O Ministério Público ficou contra. Na verdade... Ficou contra, como foi? Na verdade, às vezes detalhes, né? Então, assim, no caso do Ministério Público, ele se manifestou de que realmente a pessoa com deficiência não é uma pessoa incapaz e que ela poderia estar ali na frente, ali na fila, ser o primeiro a ser atendido. Mas a minha visão era um pouco diferente, porque nem sempre a pessoa vai poder nem estar ali, ainda que seja na frente, em primeiro lugar, para ser atendido. Porque aí, muitas vezes ela não consegue nem sair de casa. Então, ele tem diversos toques, né? Tem diagnóstico comprovado. Então, eu tive que analisar toda a documentação médica. E aí eu percebi que no caso dele... E o indivíduo com TEA, cada caso é um caso, Cada caso é diferente. Tem graus mais leves e graus mais graves. Então, assim, eu tinha que observar no caso concreto dele. Então, isso chega administrativamente ou através de processo judicial, e a gente não vai deferir uma certidão de quitação eleitoral por tempo indeterminado
de qualquer forma, tem que ser analisado. E no caso dele, né, analisando toda a documentação, eu percebi que, caso eu não deferisse aquela certidão, eu estaria mais prejudicando do que ajudando a ele garantir os seus direitos políticos e a sua própria dignidade, porque tanto é que ele se alistou na época da pandemia, quando ainda era feito de forma online, esse alistamento, mas ele não conseguia nos dias das eleições comparecer. Então foi por esse motivo, e aí eu estudei bastante sobre o que era a certidão de quitação. Esse caso é de quando, doutora? Foi agora, foi no mês passado, acho que foi dia 2 de agosto, mais ou menos, se eu não me engano, a publicação. E a sua decisão saiu agora também, recentemente? Saiu no mesmo dia, a publicação, né, no dia 2 ou 3. E tem informações de que ela está sendo muito bem acolhida, né, no âmbito do Poder Judiciário. É porque eu já vinha desenvolvendo um trabalho na comarca, inclusive eu participo do Núcleo de Cooperação do Tribunal de Justiça, e já assinamos um termo de cooperação do Tribunal de Justiça junto com o TRE, OAB, Defensoria, Ministério Público, de incentivar, por exemplo, a tomada de decisão apoiada ao invés de curatelas. Porque com a mudança ali do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem que incentivar o exercício pleno daqueles direitos a essas pessoas, no geral. E a tomada de decisão apoiada ainda é pouco conhecida e pouco utilizada. Cito como exemplo a minha própria comarca, que praticamente não tinha nenhum processo com tomada de decisão apoiada. Então, a curatela, a interdição de alguém, deve ser o último caso sempre, porque ali você vai estar suprimindo direitos. Então, assim, tinha pessoas que eu ia fazer audiência, pessoa com deficiência, por exemplo, uma pessoa com cadeira de rodas, mas que é uma pessoa plenamente capaz. Eu fazia a entrevista e ela falava tudo, disse que fazia tudo. Então, por que eu ia, né, interditar aquela pessoa se ela tinha plena capacidade de exercer os seus direitos? Então, é preciso a gente analisar o caso concreto, ver aquela pessoa na situação, se ela entende o que é uma interdição. Então, por conta disso, eu já vim desenvolvendo... Precisa ter muita sensibilidade nessas decisões, né, doutora? Sim, porque com uma certeza. decisão de uma magistrada, como a senhora, mexe na vida. No caso aí desse eleitor, positivamente. Se amanhã ou depois ele tiver condições de votar, ele pode votar. Não é com isso? certeza, os direitos políticos dele está pleno. Então, assim, ele apenas vai ser protegido de sanções como ele já sofreu, né? De multas. Ou cancelamento do título. Então, isso. assim, é realmente de proteção, de garantir os direitos no caso concreto. Então, eu percebo que muitas pessoas perguntaram, porque foi uma decisão que teve uma repercussão, aí disse, será que não vai mais poder votar? Não. E é bom deixar claro isso, porque ele pode sim votar, né? Qualquer eleição, ele não está impedido por ter uma certidão. E, ao contrário, nós, enquanto Poder Judiciário, enquanto Justiça Eleitoral, incentivamos o exercício do direito ao voto. É fundamental a gente exercer nossa cidadania, inclusive está lá garantido na Constituição. Verdade. Eu estou aqui com a doutora Daiana Cláudia Tavares Barro de Castro. Ela é juíza lá de Boa Viagem e da 63ª Zona Eleitoral. A doutora estava aqui me dizendo, eu conversando com ela, que ela está acumulando tudo lá na cidade, né, doutora? Estou na... Muito trabalho para a senhora. Muito trabalho, né? Tanto na segunda vara, que é a minha titularidade, na civil e infância, e agora com a primeira vara, que é criminal. Isso. E eu estou sabendo que a senhora recebeu um prêmio do CNJ. Eu queria que a senhora detalhasse aí, que tem a ver exatamente com a proteção de jovens, adolescentes que são vítimas de exploração sexual. É uma decisão muito importante que recebeu até premiação, que é um prêmio que o CNJ dá em Brasília. É um prêmio que leva o nome de uma juíza, inclusive, né? E eu queria que a senhora falasse qual foi essa decisão tão importante no âmbito dos processos que envolvem adolescentes vítimas de violência sexual. Isso, esse prêmio se chama Juíza Viviane do Amaral, Sim. que é a juíza do Rio de Janeiro, que foi vítima de feminicídio. Feminicídio, isso. Né? E a premiação foi o prêmio Destaque, né? Fiquei em primeiro lugar com o fluxo da produção antecipada de prova em situações de violência sexual contra crianças e adolescentes. E esse fluxo foi decorrente de um termo de cooperação, né, realizado juntamente pelo Núcleo de Cooperação Judiciária, que tem como supervisor o desembargador Everardo Lucena. E a gente conseguiu, junto com todas as instituições, Ministério Público, Defensoria, OAB, Poder Judiciário, ouvir a vítima de violência sexual, crianças e adolescentes, uma única vez, logo após os fatos. O que acontecia, né? E o que acontece no Brasil como um todo. Tá. Quando acontece um abuso, geralmente por pessoas da própria família, em regra, a maioria dos casos que a gente analisa ali no dia a dia vem de pessoas da própria família. E aí essa vítima continuava sofrendo abusos reiterados, muitas vezes não se acredita na palavra da vítima. E aí a gente tinha que ficar ouvindo, tanto na fase de inquérito, o delegado ouvia, muitas vezes num ambiente que não tem acolhimento, não tem pessoas capacitadas para ouvir aquela criança, meninas também. E
mesmo após a ação penal, quando precisa fazer a instrução, ela teria que ser ouvida novamente, porque a prova que considera válida, né, doutora? É a prova em juízo. A prova em juízo. Porque tem que ter o contraditório e a ampla defesa ao réu. Tá. Então, assim, demoravam anos, né? Então, processos que começavam às vezes, que eu já tive casos assim, a criança sendo abusada com 5 anos e a gente tendo que ouvir em juízo ela já com 12, 13, 14 anos. Olha o tanto de tempo que essa pessoa, né, Absurdo, né? teve que reviver os traumas, contando a mesma história. E o pior, tá junto do abusador, porque naquele momento nada foi feito para retirá-lo do lar, um afastamento, ou até mesmo a prisão. Isso. Então, o que é que esse fluxo... sofrimento muito grande e desestrutura a pessoa. Com certeza, e acaba a vida, né? Eu falo sempre que o judiciário não vai conseguir tirar essa dor. Mas o que a gente pode fazer é minimizar e trazer um pouco de dignidade, né, para aquela vítima e de conforto e de voltar a ter credibilidade no sistema de justiça. Então isso pode ter uma repercussão geral, essa decisão? O prêmio ele é exatamente nessa perspectiva da possibilidade de replicabilidade. Sim. Então, porque não tem custos para os tribunais, é apenas uma questão de fluxo e de cooperação. Então, o que acontece? Quer dizer, as entidades, tudo participam de uma única audiência, uma única vez, seja a Defensoria, seja o Ministério Público, etc., o Poder Judiciário, para que essa adolescência ela passe por isso uma única vez. Porque ficar se replicando toda vez é um negócio realmente muito doloroso. É importante essa cooperação, porque é o mais importante de tudo, porque o Ministério Público ou o delegado, quando representa para ouvir essa vítima, assim que acontecem os fatos, a gente, assim, para quem não entende muito bem aqui dos conceitos do direito, né? Quando está ali na fase de investigação, que é o inquérito da polícia. Isso. Então, assim, o Ministério Público vai representar para ouvir logo aquela vítima, logo no início dos fatos. Então, a gente vai marcar essa audiência, que é o depoimento especial, que chama, e vai ter um entrevistador forense capacitado, vai ter o Ministério Público, a OAB ou a Defensoria Pública representando, né, ali a defesa representando o réu. Sim. E vai poder garantir naquele momento o contraditório ampla defesa. Após a oitiva da vítima, a gente dá continuidade às investigações, que geralmente, porque a vítima, quando ela, logo após os fatos, ela já consegue ter preservado a sua memória e diminuir as interferências da família. E aí, assim que encerra esse momento, já volta o processo, praticamente já tem a denúncia, a gente já marca a audiência de instrução para ouvir só testemunhas e o réu, não mais a vítima, e encerra o processo com sentença. Eu queria até deixar aqui registrado um caso de uma colega juíza na comarca de Ipu, que por conta de uma situação excepcional, de abuso no acolhimento, o processo foi julgado em 30 dias, por conta da celeridade que o caso necessitava. Então, assim, é uma medida que a gente fortalece a justiça. Hoje os processos têm terminado com menos de um ano, 5, 6 meses, às vezes, dependendo do caso. É importante, a celeridade, claro, mantendo o amplo direito de defesa, toda a qualidade, a efetividade do processo. Sim, isso. Respeitando todo o processo penal, todas as garantias constitucionais, mas buscando dar uma resposta efetiva tanto para a vítima também, garantindo os direitos do réu, que a gente tem que estar, né, só pesando ali o equilíbrio da balança, mas garantindo esses direitos de uma forma mais célere, mais efetiva, porque não adianta a gente estar com um processo desse tão custoso, tão demorado, porque a gente não vai estar contribuindo para a justiça em si. E outra coisa, com um fluxo organizado e padronizado, inclusive que a gente está tentando aí trazer isso a nível nacional, porque foi o CNJ mesmo, quando foi falado do prêmio, eles estão com interesse agora em trazer isso a nível realmente nacional também, para padronizar. Nós podemos salvar vidas, né, que é o mais importante nesse momento do processo. Doutora Dayana, parabéns pelas suas decisões, tanto esse aí no fluxo, aí, essa ideia extremamente relevante, premiada, reconhecida nacionalmente, e também por essa decisão do jovem, do espectro autista, porque a senhora tomou uma decisão humanista, né? Eu acho que a Duralex, ela também tem que ter uma visão social, e eu acho que esse também é o papel do magistrado, claro, dentro da lei, mas a senhora teve um olhar mais cuidadoso, isso é muito importante. Parabéns. Eu fiquei feliz também porque é importante a gente ouvir também as pessoas que estão nesse lugar, né, as pessoas com deficiência. E assim, eu tive um retorno muito positivo deles, que se sentiram representados pela decisão, que se sentiram acolhidos, né, nesse momento, porque às vezes é difícil falar sobre isso. E quando vem uma decisão, quando vem algo, né, falando também, reforçando, a gente dá apoio a esse lugar que já é tão difícil, né? Doutora Dayana, muito obrigado por sua participação, bom trabalho, até um bom dia, senhora. Dayana Cláudia Tavares Barros de Castro, juíza lá de Boa Viagem, e está assumindo tudo lá, né, doutor? O negócio tá... Parabéns, doutora. Obrigada. Felicidade, bom trabalho.